Oi pessoal, eu sou o David e depois de 9 meses eu terminei It a Coisa. Por que o desafio? Stephen King, ele fez um livro com mais de 1.100 páginas. E aí você, em minutos, tentar falar sobre esse livro é muito difícil, porque ele é um livro muito rico e a história dele é muito boa. Eu vou tentar fazer de alguma forma aqui um vídeo que você se interesse pela história de It a Coisa. A história vai se passar na cidade de Derry. É uma cidade totalmente complicada de se viver, é uma cidade estranha. Lá acontecem vários fatos inusitados, justamente porque existe uma coisa que faz com que a cidade seja totalmente estranha e as pessoas não se dão conta do que acontece naquela cidade. É muito, muito estranho. A história vai se passar em dois momentos. Em 1958, quando eles são crianças, e em 1988, quando eles já são adultos. Os nossos protagonistas, as crianças, Bill, Ed, Beverly, Rich, Ben, Stanley e Mike. E aí a história basicamente é isso, a luta delas contra esta coisa e como elas derrotam esta coisa, e nós ficamos sabendo o que é esta coisa e como eles conseguem vencer esta coisa nesse livro. Aí eu vou separar esse vídeo em primeira e segunda parte. O livro ele não segue uma linha cronológica. O livro vai tendo esses cortes de várias coisas que estão acontecendo, seja quando eles são crianças ou quando eles já estão adultos. Você fica muito curioso porque assim, o Stephen King acontece alguma coisa muito importante, aí ele corta e aí ele começa uma outra cena do nada e aí ele corta de novo e volta para aquela e ele vai fazendo essa costura, que é muito legal. Existem vários pontos da história que você quer saber o final e o que está acontecendo. Por isso eu vou dividir em primeira e segunda parte, para a gente poder entender um pouquinho melhor. O livro vai começar quando Mike, ele foi o único que ficou na cidade depois que ele cresceu. Ele liga para todos quando estão adultos, falando que a coisa voltou, que todos precisam se juntar novamente para poder derrotar esta coisa. E aí a história vai começar a dizer o motivo por que eles estão retornando, falando inicialmente quando eles eram crianças, o que aconteceu para que eles se reunissem de novo. E aí nós vamos ser apresentados a esses 7 personagens, só que com destaque maior no começo para Bill. Durante um dia de chuva em que o Bill estava doente e seu irmão George, e ele queria brincar com um barquinho na enxurrada. Bill faz o barquinho pro irmão dele e ele vai brincar na chuva, já que Bill está doente e ele não pode sair, ele vai sozinho. O Bill vai me matar. Olá, George. George acaba encontrando Pennywise e ele acaba sendo morto pela coisa. Um ano se passou, as crianças estão saindo de férias de verão e aí você percebe que alguns já são amigos, que no livro eles vão ser pessoas bem estereotipadas. Dentre eles, nós temos um negro, nós temos um judeu, nós temos o gago, que é o Bill é gago. Nós vamos ter um hipocondríaco e uma menina no grupo e também um menino muito com humor muito sem graça. Ele faz umas piadas muito nada a ver. Então você acaba percebendo que eles acabam se juntando em um grupinho, eles são meio que excluídos, como se fossem os nerds da escola. E aí eles vão se intitular como Clube dos Otários. E esse clube, ao compartilhar as visões que eles estão tendo da coisa, que está tentando se alimentar, e nós vamos descobrir por quê, eles acabam descobrindo que eles têm alguma coisa em comum e que esta coisa está tentando pegar eles. E para cada um deles a coisa vai aparecer de uma forma diferente. Então pro hipocondríaco ele vai aparecer como um leproso. Só a descrição dele é horrível e no filme também ele aparece, é horrível. Pro Bill ele vai aparecer como o irmão dele, ele vai aparecer como palhaço, ele vai aparecer como várias coisas. E a coisa, ela não tem uma figura própria. Usou muito o palhaço porque o palhaço precisava de uma coisa que desse tipo visão e marketing. O livro deixa bem claro que a coisa se apresenta para você com aquilo que você tem mais medo. Para eles vão ser aquelas coisas que no momento eles têm muito medo. Por exemplo, lobisomem, filmes que estavam na época estreando. Pennywise, que é o nome do palhaço, ele vai ser tipo o carro-chefe da coisa nos filmes, né? As crianças, elas são meio que alvos também de um pessoalzinho da escola deles, que é o Henry,
o Henry Bowers, que é um menino, ele tem um grupinho muito do mal, umas brincadeiras muito sem gosto, que fazem bullying pesadíssimos com as crianças. Você vai ler, tem até algumas cenas no filme, que são bullies muito pesados, e eles fazem atrocidades a ponto de brincadeiras de risco de vida. É muito, muito, muito sem noção. Fora isso, também as crianças sofrem com os pais, a violência doméstica, que está muito presente também nesse livro, e você acaba vendo como estranho é aquela cidade, como os adultos dessa cidade são estranhos. A ponto, quando a coisa começa a atacar essas crianças, eles não conseguem ver o que elas veem ou o que elas estão sendo manipuladas por esta coisa que age em Derry. O que está acontecendo? A pia. O sangue da... Que sangue? A pia. Você não tá vendo? E aí nessa primeira parte eles vão se unir pra, de alguma forma, tentar acabar com a coisa. E aí eles acabam descobrindo que a coisa se alimenta principalmente do medo. Então quando você tem medo, a coisa se alimenta de você. Por isso que Pennywise ali vai dizer que todos flutuam. Flutuam por causa do quê? Porque eles sentem o medo. E eles acabam descobrindo onde é que mora esta coisa. E eles vão enfrentar esta coisa. E por incrível que pareça, eles conseguem enfraquecer esta coisa. E aí eles fazem um pacto de sangue, falando que se a coisa voltasse, eles retornariam para Derry, independente do que acontecesse, porque eles tinham uma responsabilidade de derrotar a coisa novamente. E por causa desse pacto, eles voltam para Derry. Quando Mike liga para todos falando que a coisa voltou, todos os outros 6 estão espalhados pelos Estados Unidos. E aí eles dão um jeito de voltar para Derry para ver o que estava acontecendo. Só que aí tem um grande problema. Todos acabam se esquecendo da coisa e por que eles lutaram. Eu acho que isso deixa claro no livro que também é uma ação da coisa, tentando enganar eles para que eles também não voltem para Derry para poder derrotá-lo. E aí você acaba descobrindo mais fatos sobre a coisa em si também nesse período que eles se reúnem. Mike vai se reunir com os 6, se eu não me engano, em um bar. Como o Mike é um bibliotecário, ele acaba pesquisando várias coisas que aconteceram em Derry, que foram muito absurdas, e aí ele vai identificar que foi a coisa durante toda a história de Derry. E aí ele vai descobrir alguns pontos. Primeiro que ele vai descobrir que a coisa, ela sai para se alimentar a cada 27 anos. Então a cada 27 anos a coisa ela come e depois ela hiberna e ela volta depois de 27 anos. Por isso que eles estão de volta em 1988, porque a coisa hibernou e agora ela está fazendo novas vítimas. E eles precisam parar com isso que está acontecendo em Derry. Só que aí mesmo assim eles não conseguem lembrar de muita coisa. Então o que eles vão fazer? Depois que acabam esta reunião, eles saem por Derry, onde eles moravam, onde eles costumavam ir. As coisas começam a fazer sentido, eles começam a lembrar e eles começam a ser visitados pela coisa novamente. Só que aí o ápice, quando eles estão adultos, o Henry Bowers foi o único que sobreviveu quando eles eram crianças. Todos os seus amigos foram mortos pela coisa e ele foi o único que sobreviveu. No filme, ele acabou morrendo. Então eu não sei como é que vai ser a parte 2, sendo que no livro o Henry Bowers tem uma importância muito significativa no livro. Então não sei se ele morreu ou fingiram que morreu. Ele pode ressuscitar aí também no segundo filme. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar agora as minhas impressões que eu tive do livro, tá? Então pode agora que vai ter alguns spoilers. Se você não gosta e por conta que você quer ler o livro ou ver o filme, eu sugiro que você não acompanhe, ou depois que você ler o livro ou ver o filme, você volte, se você quiser. Mas agora que vai conter alguns spoilers, tá bom? E as minhas impressões foram o seguinte: quando eu cheguei no final do livro, faltando assim uns 2, 3 capítulos para terminar a história, eu quis entender o porquê de muitas coisas que acontecem nesse livro. Fiquei meio que frustrado no final por conta de alguns acontecimentos. E aí eu fui pesquisar o que estava acontecendo, por que eu não estava entendendo algumas coisas. E aí eu achei um artigo da internet que eu vou deixar aqui, da Super Interessante, falando sobre 8 bizarrices de Tia Coisa. E aí ela se encaixa naquilo que eu tava tentando entender para poder acompanhar e ter um entendimento melhor da história. E a partir dessas 8 bizarrices eu vou falando as minhas impressões da leitura para vocês. Primeiro, a coisa veio do espaço. Oh, como assim?
Existe um momento no livro, enquanto elas estão crianças, elas ouviram falar de um ritual de fumaça, tem um outro nome, eu esqueci agora, mas é um ritual de fumaça que consiste em você ficar num lugar fechado com fumaça e você acaba tendo visões. E aí, 2 das crianças conseguem ter essa visão, e elas têm essa visão quando o mundo criado não existia nada ainda, de repente a coisa cai do céu. E aí a minha impressão de leitura, o Stephen King sempre vai dizer que esta coisa ela está muito relacionada com o mal. Ela é o mal e ela maquina o mal como sempre. Eu achei muito similar a uma história de um certo anjo que de repente, que assim por um acaso, caiu do céu. Eu sei que pode ter algumas outras alterações, por conta que existe um universo paralelo que King vai nos dizer lá nas torres... Lá na série das Torres Negras, é isso? Que King vai nos dizer lá na série Torre Negra, que eu fiquei sabendo também nessa história. Segundo, o mundo que vivemos foi vomitado por uma tartaruga. Pois é, dorme com esse barulho. Essas bizarrices pra mim ficaram muito assim, ai, como assim? E aí eu fui entender justamente que existe uma série de um mundo paralelo, não sei se eu já falei, existe um mundo paralelo em que essa tartaruga, que é um agente do bem, ela acaba que meio que criando, através de magia, ela acaba que criando o nosso mundo. Ela passou mal e, vomitei um planeta, né? Vomitei uma galáxia. E essa tartaruga é uma agente do bem que é também controlada, se eu não me engano, por um outro agente do bem, que aí eu não sei se eu posso dizer se é Deus ou alguma coisa assim, que eu vou ter que conferir agora na Torre Negra. 3. A cidade toda é a coisa. Então, quando você vai lendo, você vai perceber que a coisa criou Derry para se alimentar. E eles acabam descobrindo isso também. A coisa toda foi gerada e criada para se alimentar das pessoas. Isso é também uma coisa muito bizarra. Tanto é que quando a coisa morre, a cidade começa a se desfazer, começa a cair, e é quase meio que um milagre os que lutaram com a coisa ter sobrevivido. 4. A batalha com a coisa é psíquica. Sim, eu achei isso muito bizarro. Porque você pensa assim, vai ter uma batalha, eles vão encontrar a coisa, vão fazer, não sei lá, matar ela de algum jeito, mas não. A batalha é muito psíquica. A coisa toma a forma verdadeira que ela é. Com essa batalha da mente, eles acabam derrotando a coisa. Foi algo que me deixou muito decepcionado nesse livro. 5, e a mais triste de todas, há uma orgia infantil no livro. É horrível. Eu detestei ler essa parte. Eu me senti totalmente desconfortável. Por que King resolveu escrever essa história, deixar isso assim, e os revisores, cadê? É uma coisa muito horrível de se ler. E essa história vai estar lá no final da primeira vez que eles vão derrotar a coisa. Eles acabam, meio que pra achar o caminho de volta, eles acabam brigando. E pra eles não brigarem, já que a união deles que faz que a coisa fique fraca e seja derrotada, a Beverly vai ter a grande ideia de fazer sexo com todos os meninos. Essa parte é horrível. Então, tirando esse lado ruim que eu acredito que quis chocar os seus leitores e chocar e chamar a atenção de alguma forma, isso não desmerece a história boa que ele contou, vamos dizer assim. E quando perguntado, ele diz que na época que ele escreveu, ele dizia que não via com esses olhos de que é visto hoje, já que hoje as coisas, vamos dizer assim, moralmente falando, elas têm outro peso do que antigamente. Eu acredito que não. Mas enfim, a gente pula essa parte porque essa parte é horrível de ler. 6, a coisa é capaz de ter filhos. E tanto é que quando eles estão adultos e vão na casa da coisa novamente, eles encontram ovos. Eles encontram ovos e eles acabam destruindo, só que não. Acredita-se que eles tenham deixado alguma coisa para trás. Que aí vai explicar a 7ª bizarrice, que a coisa pode ter filhos que tenham sobrevivido. E aí eles vão dizer que possivelmente alguns filhos da coisa sobreviveram depois desse ataque do Clube dos Otários já adulto. E a 8ª e última, King estava muito louco quando escreveu It, a Coisa. Stephen King vai dizer que alguns dos livros que ele escreveu, ele estava sob efeito de drogas quando ele escreveu algumas histórias. E It
é uma delas. E aí você entende o porquê dessas bizarrices, dessas histórias e desses finais loucos que King deixou para essa história. Mesmo com tudo, entretanto, eu indico esse livro porque ele é uma história muito legal assim, e fantástica, porque King acaba te prendendo na leitura e você quer ver logo o final, o que tá acontecendo, e quando ele termina uma cena e vai para outra, mas como assim? Eu quero ver o restante. E até por se tratar de um calhamaço, eu tô com o meu Kindle, porque o livro é muito grande. E isso não desmerece nada a história que ele contou. Se bem que eu não gosto o jeito que assim ele escreve. Ele detalha muito, ele detalha... E aí, como eu tenho mania de ser muito objetivo, pra mim menos é mais. Mas King não, ele dá detalhes, ele desenha, ele faz uma cena com muitos detalhes. Por isso que o livro acaba se tornando um pouquinho maior. E essa história que eu gostei assim foi da simplicidade e do amor das crianças e principalmente a amizade que elas têm, enfrentando qualquer coisa, seja pessoas, seja as coisas que você acredita, você pode superar e vencer essas coisas ruins. Mesmo que os anos passem, a aliança de uma criança, ela nunca é esquecida. Então eu achei esse ponto muito legal, e a amizade delas, para elas enfrentarem não só as coisas, mas as coisas ruins que acontecem com elas, nessas questões de violência familiar que eu falei, como elas se ajuntam, como elas se defendem e como elas estão ali sendo simplesmente amigos e dando ajuda e força um para o outro. Então, esse é o bacana dessa história, que eu achei muito legal. Eu deixo com vocês aqui It, a Coisa. Eu espero que vocês tenham gostado deste resumo. Se você não leu It, eu aconselho você ler, porque é uma história muito bem contada, é uma história que, apesar de, ela tem sim algumas coisas boas para poder transmitir. Se você já leu o livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são as partes que te chamaram a atenção, se você é fã de King, se eu deixei de contar alguma coisa e alguma coisa que eu não sei devido à obra de King ser muito vasta, eu deixo aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de ler. E hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.